E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu sumi, mas apareceu a Margarida. Hoje é dia 25 de maio. Eu sei que o meu primeiro e único vlog foi postado em fevereiro e já tem mais de 3 meses, em média, que eu disse que muito provável que os vlogs aqui no YouTube seriam semanais. Mas, gente, muitas coisas aconteceram depois daquele vlog. Eu vou fazer, assim, uma retrospectiva muito rápida, só para vocês entenderem os motivos de eu ter postado e saído correndo. Naquela semana do meu aniversário, que eu compartilhei aqui com vocês, se você ainda não viu, tem lá na minha lista de vídeos, é o único vlog que tem disponível. Assista. Foi uma semana extremamente corrida. Olha que eu não consegui gravar assim 1/3 dos meus dias, porque tudo foi muito corrido. E ao mesmo tempo estávamos com uma obra no escritório, a gente estava fazendo uma copa. Foi muito difícil conseguir profissionais que fossem comprometidos. Vocês sabem que obra dá trabalho, mas fazer uma obra com pessoas que não são comprometidas é pior ainda. A gente demorou a encontrar os prestadores de serviços e quando encontramos, tudo leva tempo. Então, a maior parte do tempo eu fiquei trabalhando em casa e a gente teve o carnaval também. E o carnaval foi aquilo, tudo que eu não dei conta de fazer durante esse período aí de obra, de meu aniversário, tudo isso eu fiz no carnaval. Então eu trabalhei bastante no carnaval, inclusive eu fui pro escritório algumas vezes para ver como é que estava finalizando a obra, como é que estava o andamento. E graças a Deus, é o que eu falo sempre, a gente precisa ter pessoas que trabalhem com a gente, que trabalhem de forma comprometida. A gente tem um time incrível, então como a gente trabalha com prazos gerenciais, o time foi fazendo as petições e tudo foi protocolado antes do prazo processual. A gente não trabalha com prazo processual, são prazos gerenciais do escritório. E aí no carnaval eu trabalhei. Quando a minha vida deu uma assentada, porque eu não falei pra vocês, mas nesse intervalo eu fiz reuniões, eu fechei contrato, muita coisa aconteceu. Quando a minha vida deu uma assentada, eu falei, vou voltar a gravar vlogs. O meu celular começou a reclamar de memória. E eu falei, caramba, mas eu pago a nuvem aqui, eu pago 2 teras, se não me engano. O que tá acontecendo? Mas era a memória do telefone. E eu nem queria trocar de telefone agora. Fiquei nessa do tipo, compro uma câmera, porque eu queria comprar uma câmera pra gravar vlog. Eu queria comprar aquela da DJI, Osmo Pocket. Queria comprar porque eu achei assim incrível a câmera. Eu nunca a vi pessoalmente, mas eu vejo outras pessoas gravando vlog e eu queria comprar essa câmera. Eu fiquei pensando qual telefone que eu ia comprar. E quando saiu o 17, eu me apaixonei, 17 Pro. Eu me apaixonei por ele, mas era algo que eu pensava assim, uma hora eu troco, porque de fato o meu outro telefone me atendia, que era o 14. E aí eu fiquei nessa de compra um telefone, enquanto isso a vida acontecendo. E aí eu comprei um iPhone 17, porque o 17, a câmera você consegue colocar na horizontal. E até então eu não sabia disso. Quando eu soube disso, eu falei assim, eu quero um iPhone. Mas depois a saga foi o quê? Achar um iPhone com memória pra sempre. Então eu fiquei buscando um iPhone de 1 tera, pensei em comprar o de 2 teras, fiquei pensando. Finalmente comprei meu iPhone, então estou aqui gravando esse vlog dele. Hoje, como eu falei, é dia 25 de maio. Essa semana a gente tem muita coisa. Muita coisa não. Mas eu diria que a gente tem fatos importantes que vão acontecer no escritório e eu quero dividir com vocês. Agora são mais de 10 horas, eu não sei aqui que horas são. São mais de 10 horas. E eu vou tomar um banho porque eu cheguei da academia, fui tomar café, fui arrumar as minhas coisas para levar pro escritório, porque eu levo comida pro escritório. E vou tomar um banho para começar o meu dia e trabalhar. Então, se você chegou aqui agora, eu não posso me esquecer, gente. Do outro vlog eu esqueci. Mas agora eu já tô ciente de que eu preciso te lembrar que este vlog é um vlog em que eu estou compartilhando a minha rotina como advogada e empresária. Se você quiser me acompanhar mais em outras redes sociais, eu estou tanto no Instagram quanto no TikTok com o mesmo arroba daqui, que é o arroba Mendespaulas, com S no final. E se você acabou de chegar, seja muito bem-vinda, se inscreva no canal, ative as notificações, porque eu gosto muito daqui. Eu gravei o primeiro vlog, gostei muito daqui e tenho consciência e responsabilidade em me comprometer e dizer que eu vou gravar vlog sempre, sério. Então, seja muito bem-vinda e vamos comigo para mais um dia.
Gente, essa é a realidade. Eu não me filmei enquanto eu tava me arrumando, porque senão eu ia chegar muito atrasada. Olha quantas bolsas eu tô levando. Por aí é assim também? Eu não pedi? É. Dá pra fazer também, dá pra dar conta, não tem nada pra... Eu acho que assim, que pro que vocês vivem aqui, é tranquilo. Vai surgir dificuldade? Óbvio, porque vocês não têm tanto domínio. Isso tá tudo certo. Você não pode errar, porque cara, você já fez 70 milhões de vezes, inclusive a da sua irmã. Sim, então não tem porquê. Não tem por que errar. Juan tá ingressando ainda, tá se ambientando? Tá, mas também não é desculpa, tá? Não é desculpa, então. Não é desculpa. Eu não sei inscrição, eu só tenho 6 meses. Não, só tenho 1 mês, dá pra pegar leve. 6 meses dá. Segunda-feira por aqui costuma ser um dia bem cheio, porque normalmente a gente faz uma reunião para fazer um alinhamento sobre a semana, sobre o que a gente pretende fazer na semana. Não só sobre isso, mas também para conversar sobre coisas que aconteceram nas semanas anteriores. Então, esse take que vocês acabaram de ver foi uma reunião que a gente chama de kickoff, que devia durar 10 minutos e que naturalmente assim passa de 1 hora, porque a gente também abre para que o time todo fale e converse e opine. E é sempre muito legal, porque a gente tem uma troca muito boa e a gente está sempre também abertos a ouvir uns aos outros. E é bom para a gente colocar os pingos nos is, é bom para a gente ver para onde a gente está caminhando, talvez onde nós estejamos nos perdendo e por aí vai. Então agora que a gente já fez essa reunião, eu vou dar uma olhada na movimentação processual, porque tivemos publicações na semana passada. Vou dar retorno para clientes. Estou com uma lista, assim, um pouco grande de coisas que eu tenho para fazer hoje, mas se Deus quiser já deu tudo certo. E você não pode simplesmente esquecer que que pessoalmente ela pode até ser um anjo, mas no processo ela tá acabando com a tua raça. Sabe? Sim. Tá bom. Só pra você se ligar que, assim, é um caso muito sério, não dá pra brincar, entendeu? Não dá pra acreditar que... exatamente. Chegamos ao final, pelo menos aparentemente, de um expediente na segunda-feira. Hoje costuma sempre ser um dia em que a gente fica mais cuidando das questões internas. E o que significa a questão interna do escritório? É um dia que a gente faz reunião, como vocês viram aí mais cedo, a reunião que a gente fez com o time, de alinhamento, expectativa da semana. E é um dia também em que a gente dá retorno para os clientes. Então, as movimentações processuais que nós já analisamos, a gente dá retorno para os clientes. E eu também costumo delegar as tarefas que serão feitas durante a semana, petições, balcões e por aí vai. E a gente faz isso no Astreia, a gente utiliza o Astreia. O Astreia agora tem um quadro Kanban, agora não, já tem um tempo que ele tem um quadro Kanban, que eu acho assim maravilhoso para poder administrar e gerenciar tudo que está sendo delegado, quem está fazendo. E eu acabei de fazer isso agora. Passei todas as tarefas da semana no Astreia, é bom que você consegue colocar prazo, é maravilhoso. E a gente também usa outras ferramentas que depois eu posso até falar com mais riqueza de detalhes para vocês, mas são ferramentas assim que tornam o escritório profissional. A gente usa o Slack, inclusive, que é uma plataforma de comunicação interna. Então, como a gente tem vários clientes e muitas vezes esses clientes têm mais de um processo, às vezes eles têm processo, na verdade tem inquéritos que ainda estão tramitando na delegacia, mas também tem processos judiciais. Então a gente cria para esse cliente um canal específico, um canal só para falar do inquérito, um canal só para falar do processo. Assim como no direito das famílias também, que é a minha área. A gente fala de cada cliente
no seu processo específico. Então, se tem um cliente, por exemplo, que tem uma ação de divórcio, tem uma ação de guarda, tem uma ação de alimentos, a gente usa os canais para falar especificamente sobre cada processo, para não ter confusão, porque é importante no nosso dia a dia, como advogadas, a gente ter uma facilidade de encontrar informações, coisas que em algum momento nós conversamos a respeito, sobre tudo aquilo que no dia a dia acaba se perdendo se a gente não tiver um controle. Então, às vezes, sei lá, eu deleguei uma demanda, uma tarefa para a RAI. Aí a RAI ela vai e a gente combinou que nessa petição nós vamos alinhar da seguinte forma, da forma A. Só que teve um andamento depois, muitas coisas aconteceram e a gente precisou mudar a estratégia. E aí, se tem que mudar a estratégia, a gente precisa lembrar qual foi a primeira. E a primeira tá lá no Slack. Então, assim, é maravilhoso. Eu acabei de fazer isso. E agora eu vou analisar os currículos que foram enviados pra gente. A gente tá em fase de contratação. Nosso time precisa crescer. A gente tá vendo, assim, com muito critério qual é a próxima pessoa que a gente vai contratar. E eu já recebi muitos currículos. Nós recebemos vários currículos aqui. E existe uma situação muito crítica no mercado. Por quê? Porque as pessoas elas estão pensando muitas vezes só nelas. Elas não pensam em como elas vão servir. E uma coisa que a gente tem aqui, um comportamento, né, uma conduta que a gente tem aqui no escritório, é que todo mundo serve todo mundo, inclusive Léo e eu. Então a gente não se coloca nesse lugar de superiores. Nós somos os superiores, nós somos os maiorais. Muito pelo contrário. A gente entende que, e é o que eu falo sempre nas reuniões, que o nosso time, Mendes e Couto Advogados, é um time de esporte coletivo. Se alguém sofre algum tipo de contusão, por exemplo, isso fere o time todo, desfalca o time. Então, é importante todo mundo estar trabalhando em conjunto e visando a melhoria da maioria do grupo. Eu vou analisar agora os currículos, tomara que tenha alguém que seja pelo menos apto para entrevista, que é um outro processo, e se Deus quiser a gente já vai aumentar o time em breve. Bom dia! Hoje é terça-feira, dia 26 de maio, eu tô aqui tomando meu super coffee, esse aqui é de doce de leite, gente, isso é maravilhoso. Até então a gente tava tomando o Choconilo aqui também, é muito gostoso, mas o meu marido comprou esse de doce de leite pra mim, porque ele sabe que eu amo doce de leite. E ele não é muito fã, mas ele se apaixonou também pelos super coffees de doce de leite. Eu tô aqui me preparando para ir treinar. Eu hoje perdi um pouco do horário, passei um pouco do horário, porque eu coloco o meu despertador para tocar às 5 da manhã, que é o horário que eu gosto de levantar, que a vida ainda tá bastante silenciosa, e aí eu gosto de orar, faço meu devocional nesse horário, e depois eu leio, depois eu estudo e vou treinar. Só que hoje eu perdi o horário, então eu só fiz de meu devocional, ainda não estudei. Tô levando o meu livro para ler na academia, inclusive esse livro aqui é o livro do clube do livro que eu tenho com as minhas advogadas da minha comunidade. Eu tenho uma comunidade de advogadas e a gente lê sobre livros que nos desenvolvem não só pessoalmente, mas também profissionalmente. A gente desenvolve habilidades para sermos donas do próprio negócio. E esse livro aqui é incrível. Eu já tinha lido ele em 2019, se eu não me engano. Só que era aquela versão pequenininha que eu comprei numa livraria. E agora eu falei, vou ler esse livro de novo, porque ele é muito bom, inclusive eu recomendo. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Muito bom. E sábado agora é o nosso encontro do Clube do Livro, vou compartilhar isso aqui com vocês. Então, se eu pudesse recomendar de todos os livros que a gente leu até agora, um livro assim que vai explodir a sua cabeça, é esse. E o outro é O Ego é o Seu Inimigo, que foi o primeiro livro que a gente leu juntas. E tá no vlog anterior, se você não viu, eu fiz alguns comentários sobre o livro no vlog passado. Dá uma olhada lá, tá muito bom. E agora eu vou... Gente, hoje eu tô com uma preguicinha, eu tô meio cansada. Não é preguiça, eu tô meio cansada, porque ontem, depois do último vídeo que eu gravei no escritório, o meu marido falou, amor, vamos pra casa? Aí a gente levantou, viemos pra casa, só que a gente ainda foi jantar, eu ainda fui analisar os currículos, fui mandar os e-mails, então demorei a desacelerar.
E aí eu não filmei mais nada porque eu queria só me livrar das telas e dormir. Mas hoje o dia vai ser muito bom, em nome de Jesus. A gente vai ter atendimento presencial. Vou fazer follow-up com alguns clientes que eu enviei proposta. Com toda certeza, um dia maravilhoso. Nada como um cabelo lavado, né, gente? Nossa, eu tava precisando daquela lavagem. Depois da academia, eu vim pra casa, tomei um banho. Mas aquele banho premium, sabe? Lavei bem o couro cabeludo, hidratei, depois finalizei. E aí, pelo horário, eu pensei, como eu tenho atendimento 2 horas e tenho uma reunião online 3h30, eu vou pro escritório mais tarde. E aí eu resolvi já almoçar em casa, vou me maquiar, porque já tá perto da hora de eu sair. Graças a Deus o meu escritório é muito perto de casa, então isso me facilita muito a vida. Já houve épocas em que eu morava muito distante do trabalho e hoje isso pra mim é realmente vencer na vida. O escritório é 5 minutos da minha casa. Então eu vou me maquiar, vou pro escritório, vou fazer essa reunião, essas 2 reuniões. Uma é pra fechar contrato e a outra é alguém que me viu nas redes sociais e que quer me chamar para um podcast, vou ver o que vai ser. E depois eu vou voltar para casa. Por quê? Porque sabe aquele dia que você precisa trabalhar sem interrupção, em total silêncio? Hoje é esse dia. E aí eu vou voltar para casa, creio que por volta das 16 eu já esteja aqui, 16h30, e vou seguir com os trabalhos do dia, que tem bastante, graças a Deus. Acabou que eu cheguei no escritório, nem gravei nada, mas a reunião presencial que eu tinha falado mais cedo já aconteceu. E agora eu vou fazer aquela outra reunião do podcast, vou entender o que a pessoa, né, o host do podcast tem para oferecer, porque ele me achou nas redes sociais, falou que gostou do meu trabalho, que queria conversar comigo, apresentar a proposta sobre o podcast, e eu vou entender sobre isso. E nesse momento, a pessoa que estava assistindo, ela tinha a seguinte percepção, assistindo o programa: se eu não conheço essa pessoa que está participando, ou ela pode ser famosa e realmente não ser do nicho que eu acompanho, ou ela tem uma boa história para contar. É exatamente isso que a gente quer causar em todos os profissionais que assistem programas. Eu vou te contar de forma breve. Quando nós abrimos o escritório, na verdade, antes de abrir o escritório, ele vai completar 3 anos agora. Durante a minha trajetória na faculdade, eu já documentava a minha trajetória, né? Meu caminho. Então, ele era um estúdio grande, eu já tinha uma vontade, assim, que me sufocava de trabalhar com o profissional advogado. Por quê? Porque eu já enxergava essa lacuna no mercado. A falta de profissionalismo na advocacia. A falta de entendimento de uma educação empresarial. Eu sentia falta disso. E eu estava estagiando no escritório que tinha esse gargalo. Gargalo de gestão, gargalo de atendimento ao cliente. Não tinha um padrão. Então, conforme eu fui crescendo nesse escritório, fui prospectando clientes, etc., eu compartilhava isso com as pessoas que me seguiam. Inclusive, minha preparação para os estudos da prova da ordem. Depois que eu abri o escritório, aliás, na fase de abrir o escritório, de me tornar advogada, etc., eu comecei a produzir conteúdo para cliente final. Afinal de contas, eu precisava de clientes. Com certeza. E foi chegando um momento que não só eu atraía o público final, o cliente final, mas eu também atraía muitos advogados, em especial advogadas, que eu trabalho com público feminino. E essas advogadas ficavam perguntando o meu como que você faz a gestão do seu escritório, como isso, como aquilo. Eu já tinha uma vontade, não digo pra você que não foi intencional sim, mas eu precisava de bagagem pra isso, e eu não queria ser aquele tipo de guru do marketing que fala que te ensina a ficar rico, mas a pessoa não é rica e fica rica ensinando a ficar rica, sabe? Então eu queria falar sobre empreendedorismo na advocacia tendo o meu negócio. E foi assim que eu fui atraindo cada vez mais. Ficou um momento em que eu tinha muito mais o público que eu queria trabalhar, que é o público profissional, do que o cliente final. E foi quando eu resolvi criar um método que eu validei primeiro em mim, depois eu validei em outras advogadas e criei a minha mentoria. Então, assim, hoje eu tenho um escritório e tenho uma empresa de educação. Vocês viram aí um pedaço da entrevista que eu fiz com o host do podcast. E eu amo podcast. Confesso que me balançou, ele fez uma proposta, vou analisar.
porque é algo que eu quero participar, inclusive para falar sobre negócios, que eu amo. Eu amo minha profissão, amo ser advogada, amo a minha área de atuação, minha especialização. Mas eu também amo falar sobre negócios, amo falar sobre empreendedorismo. E seria um misto, pelo que eu entendi, um misto da minha história com os negócios e assim sucessivamente. Só que eu tô num momento, que eu ainda não compartilhei isso aqui com vocês, mas vou falar agora, que eu preciso focar, sabe? Eu tô sendo essencialista. Se vocês já leram esse livro, O Essencialismo, você vai entender o que eu tô falando. Mas se você não leu, leia. Existem momentos na vida que a gente precisa esquecer todas as distrações, por mais atraentes que elas sejam, e focar naquilo que realmente importa. Eu tenho 2 empresas. Essas 2 empresas, elas me tomam bastante tempo. Não é que elas me tomam tempo, elas demandam muito de mim. Até porque em ambas as empresas eu tô como gestora. E construir um negócio não é nada fácil. Diariamente, eu me pego pensando em questões que eu posso vir a melhorar. Não só pro negócio em si, pro negócio como um todo. Para quem trabalha com a gente, para quem é nosso cliente. Então, tudo isso é de uma grande responsabilidade. E eu também tenho a empresa de educação, que basicamente eu ensino o que eu faço na minha outra empresa, que é a advocacia. Então, eu também quero aprimorar o meu método de entrega para elas. Eu quero que a mentoria seja cada vez mais benéfica para elas. Eu quero que elas cada vez mais se desenvolvam como profissionais diferenciados no mercado. Então, assim, tudo isso tá demandando de mim, e eu coloquei uma meta esse ano de fato, dar atenção para aquilo que eu tô fazendo agora, que é preparar o escritório para os próximos níveis e focar basicamente na empresa e entregar, na verdade, na empresa de educação o que eu vivo na advocacia. Na advocacia realmente como uma empresa, como advogada empresária. E aí esses convites vêm, eu já fui chamada para escrever um livro esse ano. E cara, olha que incrível, sabe, escrever um livro. Só que tudo que eu faço eu coloco muita atenção. Então eu tenho medo de acabar dispersando. E ano passado, por exemplo, eu estava envolvida em vários projetos. Se eu um dia parar para contar aqui, eu já tenho na minha empresa de educação, eu já tenho um ecossistema de assim vários infoprodutos. E que eles precisam ser validados, obviamente, mas eu tive que escolher dentre os 4, 5, eu tive que escolher a mentoria. E foi um processo difícil, foi um processo de amadurecimento, de entender que eu não posso fazer tudo ao mesmo tempo, que quanto mais eu verticalizo a minha atenção em algo, mais resultado eu gero. Então, de fato, eu não quero de jeito nenhum me desfazer da minha empresa de educação, que é uma questão até assim que eu quero há muito tempo. Desde a época da faculdade eu já pensava nisso, não como uma empresa, mas eu já pensava nisso de ter alunas advogadas. E o meu escritório, eu não tenho como, né? Tipo, me desfazer do meu escritório, agora eu vou vender arte da praia, não tem como. Então eu fico muito assim, atraída por esses convites e tal. E até acho que o podcast não me demandaria tanto tempo, mas querendo ou não, eu tenho outras prioridades. Então eu tô seguindo de uma forma mais organizada, para que eu não faça como eu já fiz de outras vezes, de tudo que me chamarem, eu não, tô dentro. E depois eu falo assim, por onde eu começo, sabe? Então isso eu acho que é importante até para você que tá me assistindo. Quando você estiver diante de uma situação que é muito boa para você como pessoa, como profissional, analisa se ela é muito boa mesmo, mas analisa com frieza, com racionalidade. Porque nem sempre isso vai refletir. O podcast acho que vai ser incrível, tem profissionais incríveis, tem pessoas famosas lá, inclusive. Mas será que é o momento? Então, o que eu queria deixar de ensinamento aqui é que o importante na nossa vida é sempre a gente analisar de maneira fria e racional se aquilo que está sendo apresentado pra gente realmente faz sentido. Se realmente faz sentido naquele tempo, né, naquele momento. Porque o podcast super faz sentido pra mim, mas faz sentido nesse momento? Não sei. Então eu preciso pensar. Olá, tudo bem? Hoje, quarta-feira, dia 27/5, 3h10. E sim, eu realmente sumi na poeira ontem.
E por quê? A ideia era ter chegado aqui por volta de 4h e meia, que foi o horário que eu acreditei que chegaria. Só que eu fiz as reuniões lá no escritório. Depois das reuniões, eu ainda fiquei conversando com o pessoal do escritório. E aí eu atendi uma demanda ou outra de cliente que tinham me solicitado. E quando eu cheguei em casa, já eram umas 6 horas, por volta de 6 horas. E como eu tinha me comprometido em analisar as petições, corrigir as petições e fazer os protocolos, eu quis realmente fugir de qualquer distração, então eu não peguei mais no celular. Eu tinha uma janela de mais ou menos 3 horas para analisar essas petições. O time tem feito umas petições mais densas, então demandam uma atenção muito mais verticalizada da minha parte, para ver se não tem nenhum erro, se não tem nenhum vício. E aí eu resolvi, de fato, não mexer mais no celular. E eu tenho trabalhado isso em mim. Desde que o ano começou, eu tenho buscado cada vez menos ficar aqui scrollando, passar horas e horas do meu dia scrollando. Então eu por volta de 10 horas da noite, eu já não mexo mais no telefone pra ficar em rede social e tal. Isso não acontece todos os dias, tá? Tem dias que eu mexo sim. Mas a maioria das vezes eu evito ficar scrollando e busco mais fazer o quê? Quando eu tô sem nada pra fazer, tô no meu momento de lazer, aí eu pego um livro e vou ler. Quando eu não tô no meu momento de lazer, estou trabalhando, porque às vezes eu trabalho até mais tarde, aí não tem jeito. Aí eu preciso mexer no celular, preciso mexer no computador, não tem problema. Só que eu quero evitar, não quero que isso seja uma rotina, eu quero que seja uma exceção. Tem semanas que não tem como, mas eu tenho me policiado nesse sentido. E na parte da manhã, a mesma coisa. Eu evito mexer no telefone, exceto se for algo realmente muito urgente. Antes das 10 horas da manhã é difícil eu estar postando alguma coisa. Eu abrir Instagram é bem difícil. Isso tem melhorado com o decorrer do tempo. Mas eu uso a tela do notebook, porque eu estudo pela manhã. E pensando nisso, lembrando disso, eu vi que eu não tô compartilhando com vocês aqui a minha manhã, as minhas manhãs. Mas basicamente eu acordo todo dia por volta de 5 horas da manhã. Esses últimos 3 dias eu não tenho conseguido acordar esse horário. Eu acordo, mas eu tenho voltado a dormir. Então quando dá 6 horas meu olho abre, eu falo, meu Deus, eu tô atrasada. Não que eu esteja atrasada, mas dentro do meu cronograma não é um horário 6 horas não é um horário que eu me sinto mais folgada pra fazer tudo que eu me programei. Eu tenho que fazer mais cronometrado. Então, pela manhã eu acordo, faço meu devocional, depois eu estudo, faço minha leitura e vou pra academia. Hoje, como eu acordei mais tarde, eu fiz o meu devocional, estudei bem rapidinho e depois eu fui no joalheiro buscar um cordão que eu levei pra consertar. E esse cordão, eu tenho um apego emocional com ele, porque eu me dei de presente pra usar no meu casamento, que foi ano passado. É um colar e um par de brincos, é um conjunto. Só que na semana passada, se eu não me engano, eu fui ajeitar o casaco e, gente, eu sou muito delicada, igual uma mula. Eu puxei e ele arrebentou. E aí eu levei no joalheiro pra ver se tinha conserto. Ele disse que não dá pra consertar, que existe um risco muito grande de queimar a pedra, porque ele quebrou bem perto da pedra. Ele tem uma pedra central e tem umas pedras cravejadas. E aí eu fiquei muito triste. Mas ok, eu vou ver se eu levo em outro joalheiro pra ver se tem conserto. E aproveitei hoje pra, além de buscar o cordão, deixar umas rivieras lá pra dar um banho, fazer uma limpeza, porque não é igual quando a gente faz em casa. Eu tenho aquela flanela, mas não é a mesma coisa. Eles passam uma escova, realmente o negócio fica bom. Fora que ele vai dar um banho nas minhas rivieras. E aí eu, saindo de lá, vi que já tava num horário puxado pra eu fazer o meu treino. Os treinos de quarta-feira são treinos mais longos, na verdade é um treino mais longo. Eu tenho acompanhamento com o personal, então não dei check hoje no meu treino. Eu fui lá e fiz meia hora de cardio e aproveitei para ler também. E aí vim para casa e desde 11 horas, mais ou menos, é o horário que eu sentei para trabalhar. Eu uso o método Pomodoro para me ajudar na concentração. Inclusive eu tô no intervalo dele. E é muito bom porque eu fico me policiando pra não me distrair. Pra vocês terem noção, eu tô desde 11 horas, como eu falei, aqui sentada trabalhando. Nem tirei a roupa. Simplesmente cheguei, sentei pra trabalhar, já almocei, já fiz tudo, mas eu tô fazendo tudo nos intervalos. E também tô procurando não mexer em telefone nos intervalos. Mas eu lembrei que, gente, se eu não postar nada agora, na verdade, se eu não me gravar agora, não vai ter nada da quarta-feira. Na verdade, pode ter só do final do dia. Aí eu vim aqui gravar bem rápido, só pra dizer que hoje eu estou em casa, tô trabalhando em casa.
Tô concentrada em dar check nas petições do dia e os protocolos do dia, mas também tô aproveitando esse momento mais sozinha para responder cliente, para dar retorno. Tô agendando algumas coisas pessoais, médico, unha, cabelo. Tô mais voltada para isso, porque amanhã e sexta-feira serão dias cheios de trabalho. Quinta-feira, amanhã no caso, tem reunião presencial com o cliente e sexta-feira tem, além das reuniões, tem a reunião mensal do escritório e também tem as entrevistas. Não, na verdade as entrevistas são amanhã. Amanhã tem 2 entrevistas, tem reunião presencial com o cliente e na sexta-feira que tem outras reuniões com clientes e a reunião mensal do escritório. Tá vendo como fica a minha cabeça? Mas graças a Deus tá tudo em dia e eu tô aqui concentrada em dar check nas petições para depois eu ficar mais à vontade para poder gravar aqui, para poder falar com vocês, enfim. Façam isso. Primeiro o dever, depois o lazer. Bom dia. Tô indo treinar, vou garantir meu volume bem rápido. E depois eu tô indo fazer as unhas, vou trabalhar. Oi, Pri. Ah, tá. Aqui também não foi muito. Ah, Por exemplo, no shopping, eu trabalhei ali no office mall. Olá, boa tarde, são 12h44, hoje é dia 28 de maio, quinta-feira, eu acabei de sair do salão, que eu fui fazer as unhas, como eu mostrei aí mais cedo, e hoje eu não filmei pra vocês a minha rotina da manhã e foi até intencional, e por quê? Porque hoje foi tudo cronometrado. Como eu já tenho muitos compromissos hoje, tanto na parte da tarde quanto na parte da noite, vai depender de como vão acontecer os compromissos, horários, etc., eu preferi ficar ali focada e não me distrair com telas. E foi bom também, porque eu ontem fui dormir com a ideia de mostrar a minha rotina da manhã pra vocês. Só que eu acordei e eu tive um momento tão bom com o Senhor. Eu fiquei orando, fiquei lendo a palavra, fiquei no meu momento ali de adoração. O meu devocional, que eu chamo de toda manhã, foi diferente hoje. Hoje eu senti, assim, a presença, sabe? E eu chorei bastante, foi muito bom. E aí acabou que eu prolonguei esse momento. Geralmente dura 1 hora e dessa vez foi um pouco mais. E aí acabou, eu fui direto pra academia, depois eu voltei pra casa pra tomar banho, me arrumar e ir pro salão. Como a gente mora muito perto do escritório, eu preferi deixar as coisas aqui, computador e etc, pra voltar pra casa, almoçar depois do salão e ir só quando estiver perto mesmo da reunião que a gente tem hoje às 15 horas e depois as entrevistas às 5 e às 5h30. E esses acontecimentos eu vou compartilhar aqui com vocês, claro, na medida do que dá. A reunião em si, óbvio que tem questões sigilosas do cliente, então não dá pra gente expor tudo. Mas eu vou mostrar um pouco assim da rotina, de como a gente arruma a sala de reunião, para receber o cliente, etc. Tem um detalhe do nosso atendimento que eu tenho certeza que é um diferencial. Nós somos especialistas em Direito das Famílias e Sucessões, que é a minha, e o meu marido, que é meu sócio, ele é criminalista. Nossos atendimentos presenciais, não só os atendimentos, as consultorias e a nossa advocacia, de um modo geral, ela é o que chamam por aí de advocacia artesanal. Isso significa que a gente adequa cada petição, cada situação para o cliente em específico. Não existe copia e cola. Basicamente, a gente constrói uma entrega personalizada. E aí, todas as vezes que tem reunião presencial, existe todo um movimento ao redor disso. Por quê? Porque a gente entende que o cliente não é um número, o cliente é uma pessoa que está confiando a sua vida no nosso escritório e que ele precisa ser bem tratado e ser reconhecido. Então a gente manda uma mensagem para o cliente perguntando o que ele gostaria de comer e coloca umas opções ali, o que ele gostaria de beber, temperatura do ar-condicionado. Então assim, o cliente ele vê que além dele estar fazendo um investimento alto,
tá tendo retorno. Ainda que esse retorno seja um detalhe, seja ele tá sendo abraçado, ele se sentir acolhido. E isso faz toda a diferença, porque a gente sempre recebe muitos elogios. Sabe uma coisa que é super importante você parar para analisar, principalmente se você for advogada, tem negócio, tem um escritório ou tá pensando em abrir um, é que a sua advocacia serve para servir o outro. O seu cliente, quando ele confia em você, quando ele entrega um direito no seu negócio, no seu escritório, é de sua responsabilidade correr atrás do resultado. Quando as minhas mentoradas chegam na mentoria, eu começo a falar para elas: tirem esse estigma de que a profissão do advogado, da advogada, é uma profissão de meio. Ok, a gente não pode prometer resultado, mas a gente pode prometer entrega. A gente pode prometer que vai fazer o possível e o impossível, obviamente, nos meios legais, para alcançar um resultado positivo para o cliente, porque senão você já começa perdendo, já começa dizendo: ah, mas é uma profissão de meio mesmo, não tem obrigação nenhuma, e você se esquiva da responsabilidade. Só que o cliente, quando ele olha para você e ele se identifica com você, porque nós somos milhões de advogados no Brasil, ele entrega muitas vezes algo que é muito precioso para ele. E é claro que eu tenho os meus porquês, eu tenho as minhas ambições, tenho os meus sonhos, mas quando um cliente senta na minha mesa e entrega para mim um direito dele, eu tenho que pensar nele, eu tenho que pensar da melhor forma que eu vou entregar o serviço, que eu vou poder proporcionar um resultado positivo. Porque você pensa, ainda que no final a gente não tenha aí uma sentença procedente, não tenha o êxito que a gente visa alcançar, esse cliente com toda certeza, e isso eu falo de acordo com as métricas do meu escritório, esse cliente, ele reconhece o seu trabalho, ele reconhece o quanto que você se entregou e ele te indica. E muitas vezes até te contrata de novo, que já aconteceu aqui com a gente. Então sempre pense no outro, pense em entregar o seu diferencial, pense em investir tempo criando relacionamento com clientes. As pessoas acreditam que encantamento do cliente é besteira. Eu já ouvi outras pessoas falando: ah, mas eu não tenho tempo para investir no cliente, porque eu tenho que conquistar mais outros clientes. O problema é que quando você conquista novos e você abandona os antigos, esses antigos não fidelizam. E quando você não fideliza, a chance de você ter um retorno ou uma indicação é muito pequena. Então sempre se preocupe em cuidar de todos os pontos de contato que existem entre você e o seu cliente, entre o seu negócio e o seu cliente. A caminho da nossa reunião com o cliente, né, mozão? Isso aí, mozão, vamos lá. Vamos para mais uma. Aqui, gente, esses são os bastidores da sala de reunião. Aqui, ó, que eu falei. Ó, o que a gente faz, ó. Isso aqui, a gente ostenta mesmo esse time maravilhoso. Eles que deixam os clientes se sentindo felizes. Tem alguém nervoso aí? Finalizamos a reunião. A reunião foi um pouco densa hoje, porque estamos tratando de um caso na esfera criminal e em seara federal. É um crime que de fato tem aí sua relevância, mas nada que não esteja a nosso alcance para prestar o melhor serviço possível para o cliente. E agora eu estou aguardando para a entrevista de 5 horas e para a entrevista depois das 5h30. A entrevista de 5 horas, e aí eu preciso falar isso aqui. Eu não sei onde as pessoas estão com a cabeça. Porque quando você envia um currículo para uma empresa, normalmente o que você pretende? Trabalhar na empresa. E você coloca a sua disponibilidade, enfim, para trabalhar lá, e em contrapartida a empresa também tem que te servir em alguma coisa, não é só um jogo unilateral, é uma via de mão dupla. Mas isso já aconteceu aqui outras vezes, das pessoas pedirem para remarcar a entrevista. E eu tava comentando aqui agora, que eu tava me lembrando esses dias, que quando eu trabalhei em outro escritório, a entrevista estava marcada, sei lá, para 3 horas, eu não sabia chegar no lugar. Eu dei o meu jeito de chegar, fui até com a minha mãe. A minha mãe não participou da entrevista, tá, que fique claro, mas eu fui com ela e o até então meu chefe chegou 7 horas da noite. E ele fez a entrevista comigo e eu fiquei esperando ele até 7 horas da noite e a entrevista passou ali de 8 horas. Então é sobre eu demonstrar meu interesse, é sobre eu mostrar o que eu quero. E eu acho que tem muita gente esquecendo desse pequeno detalhe. E aí, enfim, ela não respondeu, não disse, na verdade, se não vai poder participar da entrevista, mas eu vou esperar aqui.
E depois eu vou fazer a outra entrevista e essa eu vou gravar pra vocês verem como é ser entrevistada por mim. Que tem essa experiência de não ficar confortável o tempo todo. Eu falo que a gente sobe degrau por degrau, sabe? Então aqui é um lugar que é muito acolhedor, mas ao mesmo tempo tem essa questão de, vamos lá, você consegue dar o seu melhor. Então, Sempre evoluir, né? Sempre evoluir, esse é o foco. A gente tem os objetivos parecidos, que é sempre chegar no topo, então a gente aqui mantém essa cultura. Legal. Baseado nisso tudo, se você for escolhida, essa vaga faz sentido pra você? Faz. E você tem disponibilidade para início imediato? Sim. Ótimo. Tem. Bom saber. Tem alguma dúvida, algo que você queira perguntar? E aí, gente, bom dia, tudo bem? Hoje é dia 29 de maio, sexta-feira. Eu não compartilhei com vocês a minha rotina da manhã, são 9 alguma coisa. E por quê? Porque não teve rotina, sendo muito sincera. Eu não fui pra academia, acho que não vou. Eu tô indo no escritório porque a moça da limpeza vai fazer uma limpeza lá, né, uma arrumação, e eu tô indo deixar a chave com ela e alguns produtos de limpeza que preciso levar. Depois vou no Hortifruti porque vai ter uma limpeza na minha casa também. Hoje a gente tá com a nossa ajudante, então tem limpeza, tem que passar roupa, tem comida pra fazer, e aí eu vou comprar as hortaliças, vou comprar lá as verduras pra gente ter comida pra próxima semana. E hoje é dia de reunião. Então é muito provável que eu não vá treinar, que a minha rotina da manhã fica um pouco defasada agora, mas sem problema nenhum. Até porque eu acabei de receber uma ótima notícia. Um cliente que ontem a gente fez a reunião, não sei se... Eu comentei sim, eu comentei aqui com vocês sobre essa reunião. Esse cliente acabou de mandar um áudio falando que vai fechar. Ele disse ontem que ia pensar, a gente fez uma proposta que era digna de pensar, porque não é nada que a pessoa, né, decida ali na emoção. O ideal é esse, mas ele é um cliente mais racional. Só que a racionalidade dele mostrou que o ideal é fechar com a gente. Então a gente acabou de fechar um contrato, tô muito feliz e... Opa! E vambora, gente, sextou! Ele é um homem bem relacionado. Hoje é dia de reunião mensal, como eu falei mais cedo pra vocês. Aí a gente tá indo comprar um bolinho, comprar uns mimos pra gente comer e eu vou mostrar pra vocês o que vai acontecer. Acompanham da trajetória desde o primeiro período, agora eu tô no quarto. E de lá pra cá muita coisa aconteceu e agora eu tô aqui pra poder apresentar pra vocês e explicar também do resumo que eu fiz sobre a lei 5.400. A medida efetiva que a gente teve em proteção da mulher, né? E aí de lá pra cá vem evoluindo aos poucos, né? Mas vem evoluindo e vem ajudando a mulher vítima de violência doméstica. E aí, nesse caso aqui, falando da mulher como vítima de violência doméstica, a gente tem que olhar também que tem todo um... Isso é por causa do Davi. Agora você é um convidado de honra. É o campeão do rei. Vamos. Está bom. Chegando para mais um dia, na verdade para mais um encontro do Clube do Livro. Hoje eu vim bem casual, porque é sábado, né, gente? Eu amo social, mas tem dias que eu quero ficar mais casual. Bora! Como vocês podem ver, eu já tô no escritório, pronta pro nosso encontro do Clube do Livro. Tô com ele aqui, que eu falei a semana inteira, eu sei, mas esse livro, gente, ele é maravilhoso. Ele simplesmente faz a sua cabeça fazer assim, ó, sabe? É uma releitura, eu já tinha lido ele em outra época, mas foi muito bom ver o quanto a gente sempre precisa melhorar. E eu recomendo essa leitura. Se você já leu esse livro, comenta aqui pra mim quais foram os insights que você teve. Porque o Clube do Livro ele é interessante, não só porque estamos juntas lendo um livro para nos desenvolvermos juntas, mas é porque muitas vezes uma advogada tem um insight que eu não tive e que agrega no meu repertório e vice-versa, sabe? Então isso é maravilhoso.
E a gente também vai ler o Storytelling, vai falar sobre o Storytelling, que foi um livro que nós não tivemos encontro. É o livro do mês passado. A gente teve um caso aqui no escritório, na verdade a gente ainda tem esse caso aqui no escritório, que é super delicado, envolve tanto o criminal quanto família. E a gente teve que fazer uma reunião de emergência no dia do encontro. Como nós nos programamos com antecedência para estarmos juntas aqui no ao vivo, no dia do encontro, achei por bem a gente deixar para falar sobre o storytelling também hoje. E aí hoje eu tô aqui com o meu super coffee, continuo tomando de doce de leite, gente, isso aqui é muito bom. Até o cheiro dele é maravilhoso. E parece que eu tô tomando uma bebida assim super calórica, mas não é. Não tem nada de açúcar, maravilhoso. E vou compartilhar com vocês alguns dos insights aqui sobre como elas interpretaram, como elas vão utilizar, como nós vamos utilizar os aprendizados dos 2 livros na nossa advocacia e na nossa vida de um modo geral. Então a gente tem que ser mais, colocar o pé no chão, parar e refletir, isso aqui compensa? Não, vai mudar alguma coisa na minha vida? Tá tudo bem, segue. Ah, é assim que você pensa? Ah, não, tudo bem, tá certo, deixa. Exatamente. Eu quero ter paz, não quero ter razão, tá bom? É isso, é isso, é isso. Exatamente. E você, Letícia? Bom, eu adorei o que você citou, Mariana. A anotação que você fez. Gostei bastante. Bom, desse capítulo aqui eu consegui linkar muito em audiência, né? Audiência de conciliação, que tem hora que a gente chega, tanto o advogado quanto às vezes até a outra parte, que é brigar com você, né? É assim, eu já tive audiência que ou era o advogado que queria brigar, ou era a própria outra parte que queria brigar comigo, né? Por discordar de algo que eu falei, então assim... No final do capítulo, no princípio 2, ele fala: mostre respeito pelas opiniões da outra pessoa, nunca diga você está errado. Isso aqui tem muito a ver com o que a Thaís falou. E aí eu coloquei que a partir de agora eu vou me policiar para me lembrar de falar: não, você não tá errado, mas de acordo com o meu entendimento, e aí, ou dizer, talvez eu até esteja errada, mas... E aí buscar ouvir a opinião, porque assim, gente, quando uma pessoa, ela é grossa, ela é mal educada, e ela começa a falar, de verdade, pra mim tá entrando no ouvido, tá saindo no outro. Só que o objetivo é ganhar essa pessoa, é vender uma ideia, é convencê-la de que eu tenho razão. Então não vai adiantar a gente discutir, a gente já viu aqui que discussão não leva a nada. E que é muito melhor deixar a pessoa aí com a razão dela, do que a gente tentar ficar ali convencendo de que ela tá errada. E aí, mas como é que a gente faz pra converter essa pessoa à nossa ideia? Eu coloquei aqui que eu vou ouvir a opinião, e ouvir de verdade, não ouvir porque eu não sou surda, graças a Deus, mas ouvir a opinião, porque muitas vezes a arrogante pode ser eu. Eu posso estar sendo a pessoa que acho que sei de tudo, que acho que não, a minha ideia é a melhor e acabou, ou o meu argumento que seja. Perguntar sobre o que ela vê como solução, já que eu tenho um pensamento e ela tem outro, o que você vê como solução? E fazer sugestões, não imposições. Então, às vezes, ainda que a gente não faça de forma direta, e isso eu falo por mim, às vezes a gente quer impor alguma coisa. Uma coisa que eu faço muito na mentoria, e eu acho que a Letícia, óbvio, é uma pessoa melhor para falar sobre isso. Mas eu não trago nada engessado, porque eu acredito que cada pessoa faz algo de acordo com o seu comportamento, sobre o seu entendimento de vida. Não adianta eu dizer que existe só um caminho. Não existe só um caminho. Dentro dessa seara do digital, dentro da advocacia de um modo geral, existem vários modelos de negócios. Tem modelos de negócio que dá certo para fulano, que não dá certo para ciclano. Uma coisa que eu venho percebendo cada vez mais, pelo menos para mim, que eu prefiro estar numa área só do que fazer várias outras ações. Não existe um caminho só. A gente não pode achar que a minha forma é a melhor forma. É claro, eu preciso convencer as pessoas de que se eu conseguir, todo mundo consegue. Esse é o meu maior incentivo.